Fala, meus Championers! Que noite de quarta-feira de Liga dos Campeões, hein? Que noite! Aqui no Santiago Bernabéu deu a lógica. Um passeio do Real Madrid contra o Manchester City. Uma noite que tivemos até gritos de olé sendo entoados da arquibancada, porque de fato foi um olé de bola. A impressão que deu, sabe qual foi? Que o Real Madrid estava jogando contra um time que está brigando para não cair no Campeonato Espanhol. Essa foi a impressão. O Manchester City irreconhecível dentro de campo. Não ofereceu um perigo sequer durante toda a partida. É bem verdade, vamos ser justos aqui, que o Real já tinha a vantagem do empate e aí com 3 minutos de bola rolando, o Mbappé faz 1 a 0 e aí você desmonta o seu adversário. E não foi 1 a 0 qualquer, foi um golaço do Mbappé, cobertura, cobriu o Ederson, nenhum poder de reação e aí foi pra galera. E aí, claro, toda a sua estratégia vai pelo ralo, porque você tem que correr muito atrás do seu adversário. E o Manchester City, um time sem alma dentro de campo. Um time que não tem combate, que a saída de bola lá atrás é muito ruim, o meio-campo não tem inspiração, o ataque inofensivo, não incomoda absolutamente ninguém. E quando a gente olha para o Manchester City, o que a gente lembra? De jogadores que estão muito tempo no clube, jogadores que fizeram história, estão acostumados a decidir jogos grandes, como o Haaland, como o De Bruyne, como o Grealish, inclusive, e eles no banco de reservas. O Haaland até com uma lesão, mas assim, muito abaixo. Time completamente sem alma, esse Manchester City, irreconhecível dentro de campo. Não dá para a gente dizer que esse time tem sido treinado pelo Pep Guardiola. Talvez falte para a próxima temporada uma grande reformulação no elenco. Pegar uma boa parte dessa galera e falar assim, ó, toma o teu rumo e agora a gente vai contratar muita gente nova, sangue novo, gente com vontade de ganhar títulos. Esse elenco já ganhou muito pelo Manchester City, talvez tenha se acomodado, mas jogadores como o Bernardo Silva, como o Foden, que são ótimos jogadores, muito abaixo da crítica, entregando muito pouco dentro de campo, sem nenhuma inspiração, muito mal o Manchester City. O placar de 3 a 1 aqui foi mais do que justo e dá pra gente dizer até que o Real tirou um pouco o pé, porque no segundo tempo o Guardiola acaba substituindo o Mbappé, substitui o Vini, substitui o Tchouaméni. Deu para ver, assim, eu vou começar a descansar os meus jogadores. Final de semana tem jogo pelo Campeonato Espanhol, eu preciso ter eles inteiros. E assim, essa partida já está dominada, o meu adversário não vai me oferecer nenhum perigo. Foi exatamente essa sensação e ficou claro. Assim, né? Não que os jogadores que entraram não sejam tão bons, mas assim, quando você tira numa partida tão importante, talvez a partida mais importante de toda a temporada, você tira os seus principais jogadores, é uma clara demonstração de que a partida está totalmente sob controle. É a noite total, a noite 100% de Kylian Mbappé, né? 3 gols, hat-trick, talvez a melhor atuação dele com a camisa do Real Madrid, a mais decisiva. Ele que disse que veio para cá para sonhar com noites de Liga dos Campeões, as noites mágicas do Real Madrid, e hoje ele foi o responsável por proporcionar uma noite mágica como essa para o torcedor espanhol. Partidaça de Kylian Mbappé, cada vez mais à vontade, cada vez mais entrosado, se sentindo de fato em casa aqui em Madrid. A gente precisa falar também de Asensio, o zagueiro do Real Madrid, garoto, vindo das categorias de base, 22 anos, está ganhando o espaço dele por conta das lesões dos zagueiros, o Alaba fora, o Militão fora. Pouco a pouco ele vem ganhando minutagem e vem ganhando a confiança da torcida. Hoje muitas vezes teve o nome cantado pela torcida, entoado nas arquibancadas aqui do Santiago Bernabéu. Em algumas vezes ele até durante o jogo cumprimentou a torcida, sinal de respeito, de gratidão, e fez hoje um passe espetacular para o Mbappé, um lançamento de, sei lá, 40, 50 metros mais ou menos, no lance do primeiro gol do Mbappé. Todo o mérito para o Asensio, visão de jogo, uma pataquada também do Rúben Dias, escorregou na bola, deixou o Mbappé ainda mais à vontade, mas começa muito bem essa carreira dele no time profissional do Real Madrid. Talvez para a próxima temporada ele já comece a brigar de fato pela titularidade, mesmo com as voltas de Militão, de Alaba, com a permanência do Rüdiger, porque o menino está entregando. E é um ativo do clube, né? É um ativo. Conhece o Real Madrid desde as categorias de base, então já está acostumado a vestir essa camisa. O Real Madrid, que precisava de zagueiro na janela de transferências, está encontrando em casa essa solução.
precisa de peças ainda de reposição, precisa que a Alaba volte à equipe, que o Rudiger consiga manter essa sequência, porque voltar a improvisar Tchouaméni lá atrás vai ser complicado. Outro ponto importante também na partida foi que o Ancelotti voltou a colocar o Valverde na lateral direita, o Lucas Vázquez, que é lateral de origem, no banco de reservas. E quando saiu o nome Lucas Vázquez aqui no alto-falante, na hora da escalação antes do jogo, ele foi vaiado pela torcida, deu para ver vaias da torcida ao Lucas Vázquez. Não faz uma boa temporada, ficou de fora de algumas partidas por lesão, mas quando tem entrado, tem ido muito mal. Tanto que o Ancelotti prefere improvisar o Valverde na lateral direita do que colocar o Lucas Vázquez. E outro detalhe, dá para a gente dizer que é um detalhe, mas só quem esteve aqui no estádio, quem acompanha o Real Madrid no dia a dia consegue perceber. Sempre antes dos jogos, os nomes são colocados no telão aqui no Santiago Bernabéu, são falados um a um, e aí tem aquela expectativa para saber qual vai ser o último nome a ser falado, que é o nome mais cantado, é o último nome, né? Então o nome mais ovacionado pela torcida. Geralmente era o Vini, mas eles têm revezado, às vezes o Vini, às vezes o Mbappé. Hoje foi o Bellingham o último nome falado na escalação. Parece pouco, mas não é. São detalhes que faz você massagear o ego do jogador. A gente sabe que o jogador gosta disso. Todos eles querem se sentir importantes. E é um quarteto de ataque fundamental, muito forte, muito importante. Bellingham, Rodrigo, Vinícius, Mbappé. E você rodar isso, você colocar um jogador ser o último nome na escalação, ainda que seja pouco, pode fazer a diferença da maneira coletiva ao fim da temporada. E hoje esse agrado foi feito ao Bellingham. Teve um nome fortemente cantado aqui na arquibancada, hoje fez uma partidaça também, é o cara que mais se entrega por esse time dentro de campo, é o dono do meio-campo do Real Madrid. Hoje uma partida segura, sensata, não compromete, joga fácil o Bellingham e ainda ganhou esse carinho. Classificação fácil, talvez dos últimos confrontos entre Real Madrid e Manchester City, esse segundo jogo talvez tenha sido o mais fácil entre todas as outras vezes que eles se enfrentaram. O Real já tinha essa vantagem e pela diferença do momento de City e Real Madrid, estava tudo muito bem encaminhado. Real Madrid, Borussia Dortmund, PSV Eindhoven e Paris Saint-Germain se classificaram na noite desta quarta-feira. O PSG, inclusive, 7-0 no Brest, com 7 jogadores diferentes marcando gols lá em Paris e no placar agregado 10-0 por PSG. Sexta-feira, a UEFA realiza o sorteio lá em Nyon, na Suíça, que aí vai determinar os confrontos das oitavas de final e também os caminhos de cada um, possíveis adversários, até a grande decisão no dia 31 de maio, lá em Munique. Então, a partir de sexta-feira, a gente já consegue mais ou menos imaginar, calcular quem vai pegar quem. Podemos ter Real Madrid, Atlético de Madrid, podemos ter, enfim, as oitavas de final prometem muito. Sexta-feira a gente vai conhecer o caminho de cada um e já começar a visualizar, sonhar quem vai ter pedreira pela frente, quem vai ter o caminho mais fácil, quem se deu bem, quem se deu mal no sorteio de sexta-feira. Valeu, galera! Quem ficou comigo até aqui, dá uma moral, deixa o like, segue a gente no canal aí para dar aquela força. Notícias de Liga dos Campeões é a gente por aqui. Valeu, boa noite e é nóis!